alunos! Trabalharemos agora a unidade 1, que trata das regras e normas nacionais para o cooperativismo em geral, partindo da sua contextualização. O movimento cooperativista, da maneira que entendemos hoje, ele iniciou suas atividades ainda no século XIX, em 1844, na Inglaterra, e os seus princípios básicos perduram até hoje. Para que uma cooperativa dê certo, todos os seus cooperados e também colaboradores devem dominar e também respeitar os seus valores, princípios e regras aplicadas ao cooperativismo. O cooperativismo, por ter seus princípios básicos, sendo 7, eles trazem a simbologia do arco-íris, que são 7 por ter 7 cores também. Essa simbologia do arco-íris, ela não está linkada àquela simbologia do pote de ouro ao final do arco-íris, que estaria linkado à questão da riqueza fácil. Eu prefiro, particularmente, linkar a simbologia da aliança entre as pessoas que assumem a filosofia do cooperativismo para a sua vida. Os princípios bases do cooperativismo, como eu comentei, são 7. O primeiro é a adesão livre de qualquer pessoa. O segundo é a administração praticada pelos próprios associados. O terceiro são os juros módicos de capital social. O quarto é a divisão de sobras para todos os associados. O quinto é a neutralidade política, social e religiosa. E a sexta é a cooperação entre as cooperativas no plano nacional, local e internacional. E o sétimo é a constituição de um fundo de educação. Agora nós veremos cada um deles em particular. O primeiro, que é a adesão livre de qualquer pessoa, então quer dizer que qualquer pessoa pode aderir a uma cooperativa, desde que ela esteja apta. Também a questão da adesão, ela deve ser voluntária, ninguém pode ser obrigado a participar de uma cooperativa. Então a cooperativa, ela é uma organização aberta, então livre e voluntária para as pessoas ou entidades que se tornam aptas para utilizar seus serviços e assumir com responsabilidade como membros dessa cooperativa. Com relação à aptidão, então, sempre as condições legais e também do Estatuto Social da cooperativa é que vai dizer se essa pessoa está apta ou não a participar dessa cooperativa. Porque uma cooperativa agroindustrial somente poderá participar, ou agrícola, alguém que trabalha no setor agro. Então, ela sempre vai ter que estar linkada ao que está no Estatuto Social da cooperativa. O segundo princípio básico do cooperativismo, que é a administração praticada pelos próprios associados, então isso veio trazido a partir da Constituição Federal de 1988. Com o fim do regime militar em 1985, as cooperativas então passaram para uma fase de autogestão. Então, as cooperativas, a partir de 1985, elas têm como ser geridas pelos próprios cooperados, pelos seus próprios membros. Então, é muito importante que os cooperados participem ativamente da formulação de suas políticas e também na tomada de decisão. Dentro do cooperativismo, a Assembleia Geral é o órgão máximo de decisão dentro da cooperativa, é o órgão máximo da sociedade. Nas assembleias, que podem ser ordinárias ou extraordinárias, são definidos os rumos da cooperativa. Então, é muito importante que os cooperados participem ativamente dessas assembleias. Nas assembleias, serão eleitos o Conselho de Administração ou diretoria que estarão administrando a cooperativa por determinado período. Também na Assembleia são eleitos os conselheiros fiscais, que irão fiscalizar de forma assídua e minuciosamente o Conselho de Administração ou diretoria. Nas cooperativas de primeiro grau, que são as singulares, as assembleias, então, até mesmo pela questão da democracia, cada cooperado tem direito a um voto, independentemente do capital integralizado dentro da cooperativa. Então, aqui está o conceito principal da democracia dentro da cooperativa. Já nas cooperativas de grau superior, que seriam as centrais ou federações ou ainda confederações, mesmo que não exista a questão do voto por pessoa, elas ainda assim são organizadas de forma democrática. Essa questão da administração praticada pelos próprios associados, então, enfatiza os valores de democracia, igualdade, transparência e responsabilidade do cooperativismo, que são valores muito importantes e que todos que estão envolvidos com o cooperativismo devem conhecer.
É importante destacar que, tendo a administração sendo realizada pelos próprios cooperados, sem a ingerência do Estado, como aconteceu após o fim do regime militar, ainda assim existe a regulamentação e a supervisão dada por órgãos estatais, né? Como é o caso do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, que fiscaliza e regulamenta as cooperativas de crédito, que é o caso da Cressol. O terceiro princípio básico do cooperativismo é a questão dos juros módicos do capital social. E ele está linkado ao princípio atual, porque até os princípios bases do cooperativismo, eles sofreram algumas revisões. E esse princípio, juros módicos e capital social, ele hoje é denominado participação econômica, no qual, assim, todos os cooperados, eles participam também com a integralização de capital. Então, assim, eles entram com a participação de capital para poder ter o benefício futuro das atividades, das operações dessa cooperativa e, consequentemente, no final do fechamento anual, se essa cooperativa ela tiver sobras, esse cooperado ele vai ter participação econômica nessa distribuição de sobras. Lembrando que as cooperativas, elas, no seu demonstrativo de resultado anual, ela não vai ter a DRE, como é o caso de empresas normais. Ela tem a DSP, que é demonstração de sobras e perdas. Então, o cooperado ele vai participar dessa sobra no final do período. Além disso, fazendo a injeção desse capital, dessas cotas partes, os membros eles podem direcionar no final do período os excedentes, né? Tanto para o desenvolvimento da cooperativa, como é o caso de formação de reservas, como também o retorno aos sócios, que é a distribuição das sobras, ou ainda apoio a outras atividades que forem aprovadas pelos associados na Assembleia Geral. Lembrando que toda essa definição tem que ser aprovada na Assembleia Geral, onde os cooperados tomam conhecimento de maneira transparente das operações da cooperativa como um todo. Nessa questão dos juros módicos do capital social, ainda a Lei 5764 de 1971, que é a lei que ainda regulamenta as cooperativas como um todo no Brasil, ela obriga a constituir um fundo de reserva, que vai ser destinado a reparar perdas, digamos nos anos de crise ou de vacas magras, ele vai suprir esse déficit da cooperativa. Então, obrigatoriamente, a Lei 5764 determina que seja direcionado 10% das sobras líquidas do exercício, então, para o fundo de reserva. Então, pelo menos 10% das sobras tem que ser direcionada, que acaba fazendo, digamos, com que a cooperativa tenha certa segurança. Então, assim, é importante que o cooperado ele tenha a noção de que ele é o dono da cooperativa. E, portanto, então, ele tem que integralizar essas cotas de capital, né? Tanto no momento da entrada dele na sociedade, quanto no período que ele permanecer como cooperado da cooperativa, né? E ele tem a contrapartida, é claro, dos benefícios operacionais e associativos para participar dessa sociedade. Lembrando que a participação dele é livre e voluntária. Ele participa até o momento que ele decidir que é vantajoso, mas ele tem que enxergar essas vantagens. Nessa questão desse princípio básico de juros módicos do capital social, a gente destaca o princípio dos valores de responsabilidade e solidariedade. Então, assim, o cooperado ele tem que entender que é importante ele fazer parte do sistema cooperativista. No quarto princípio, que trata sobre a divisão de sobras dos associados, então, eles têm que entender que eles são donos da cooperativa. E já que ele é dono, ele tem que participar ativamente. Se ele é, digamos, uma cooperativa agrícola, ele tem que entregar os seus produtos nessa cooperativa. Não adianta ele fazer parte de uma cooperativa agrícola e entregar seu produto numa cerealista, digamos. Ou, se ele faz parte de uma cooperativa de crédito, ele tem que colocar as suas economias nessa cooperativa de crédito e buscar recursos também nessa cooperativa de crédito. Então, ele tem que enxergar essas vantagens que ele vai ter nessa qualidade de atendimento dentro da cooperativa, inclusive sendo analisado que ele tem preços mais atrativos dentro da cooperativa e também, a partir do momento que ele tem a movimentação econômica dele dentro da cooperativa, ele vai fazer jus ao final do exercício à distribuição de sobras
e das suas operações, né? O quinto princípio, que é a neutralidade política, social e religiosa, do princípio básico do cooperativismo, esse princípio ele é muito interessante. Por quê? A partir do momento que ele tem essa liberdade, essa neutralidade política, social e religiosa, o cooperativismo conseguiu se espalhar pelo mundo inteiro, né? Até de acordo com a Aliança Cooperativa Internacional, que é a ACI, que é o Organismo Mundial de Representação do Movimento Cooperativista, que é um órgão de representação que até a gente vai ver na unidade 4, o cooperativismo ele existe em 96 países, porque ele consegue se adequar a qualquer cultura, já que tem essa neutralidade política, social e religiosa, né? E por ele se disseminar pelo mundo inteiro, hoje o número de empregos diretos gerados pelo cooperativismo são 250 milhões. Se nós analisarmos que hoje a estimativa da população brasileira é de 206 a 207 milhões, hoje nós temos no cooperativismo 250 milhões de pessoas empregadas, então é mais do que a população brasileira. Então aqui a gente já vê a importância até mesmo desse princípio poder estar aplicado no mundo inteiro em várias culturas, né? E ele está ligado também ao princípio da adesão livre e voluntária, né? Já que qualquer pessoa, né, independentemente da sua posição política, social, racial ou religiosa, pode fazer parte da sociedade cooperativa. O princípio 6, que é cooperação entre cooperativas no plano local, nacional e internacional, ele está linkado ao princípio atual de intercooperação, né? Então, a intercooperação, ela traz, digamos, a lógica de ser uma forma um pouco mais eficaz da atuação das cooperativas entre elas, né? Então, isso dá força ao movimento cooperativo, já que elas podem trabalhar em conjunto, né? Tanto em estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Ela pode ser tanto em nível horizontal, onde eu tenho uma cooperativa singular fazendo uma parceria com outra cooperativa singular, que seria um exemplo de uma cooperativa agro fazendo uma parceria com uma cooperativa de crédito, onde todos os custeios daqueles agricultores seriam vinculados a essa cooperativa de crédito. Ainda no plano vertical, eu tenho as associações entre as próprias cooperativas, né? Onde elas podem se reunir em centrais e ainda em federações, né? Que seria já do terceiro plano, as confederações, que daí eu vou reunir as centrais e as federações. Então, essa questão de organização faz com que as cooperativas elas tenham ganho de escala e também economia em suas operações. O sétimo princípio, que é a constituição do Fundo de Educação, esse princípio básico está linkado aqui no Brasil até mesmo e está vinculado à Lei 5764 de 1971, no seu artigo 28º, que ele fala assim, que cada cooperativa ela tem que direcionar 5% das sobras líquidas para o Fundo FATES, que é Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. Então, todo esse recurso do FATES, ele vai sendo contabilizado e ele tem que ser direcionado para a questão educacional, tanto dos cooperados quanto de seus familiares e também, se estiver determinado no Estatuto da Cooperativa, ele pode ser direcionado esse recurso para o desenvolvimento dos colaboradores. Então, é até importante que as cooperativas coloquem isso em seu estatuto para poder direcionar esse recurso do FATES para a educação também dos colaboradores. Esse fundo, ele até tem um critério por ser indivisível, então ele não pode ser distribuído, né? E a destinação é específica, ou seja, ele tem que ser direcionado para a questão da educação, assistência técnica e também desenvolvimento social. Então, aqui ele está linkado à questão também do desenvolvimento da comunidade que está no entorno das cooperativas. Então, todo projeto que tiver essa finalidade pode ser utilizado o recurso do FATES.
Então, assim, as cooperativas, elas, através desse princípio de desenvolvimento educacional, ele desenvolve a educação tanto dos seus colaboradores quanto dos seus cooperados, e também deve ser utilizado esse recurso para desenvolver os seus representantes, né? De forma que eles possam se envolver ainda mais com o sistema cooperativista e ainda desenvolver os jovens e novos líderes sobre a natureza e as vantagens do sistema cooperativista. Além, então, dos princípios que nós vimos até agora, como eu até já dei algumas pinceladas para vocês, no Brasil, ainda hoje, o sistema cooperativismo em geral, ele é regulamentado pela Lei 5764, lá de 1971. Existe uma discussão até de ter uma nova revisão sobre essa lei, mas hoje ainda o que está válido é a Lei 5764, né? Então, o que fala a Lei 5764? Então, ela trata da Política Nacional do Cooperativismo, né? E ela vai instituir o regime jurídico das sociedades cooperativas, né? Então, no seu artigo 4, o que ela fala? Que as cooperativas são sociedades de pessoa, conforme natureza jurídica própria, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados. Então, é muito importante que vocês, alunos, conheçam a Lei 5764, leiam ela e interpretem ela, né? Já que ela vai impactar, sim, para todas as cooperativas, independente do seu ramo de atuação, né? Além da Lei 5764, existem outras legislações relacionadas ao cooperativismo. E essa evolução do sistema cooperativista, ela é constante. Então, é importante que vocês, da mesma forma que vocês hoje já estão buscando esse conhecimento via essa especialização, também estejam antenados e busquem sempre saber o que está mudando na legislação do Brasil para as cooperativas, porque isso pode impactar, sim, as atividades das cooperativas nas quais vocês atuam. Além da Lei 5764, que dá todo o norte para o cooperativismo em geral no Brasil, como eu já havia comentado, que a Constituição Federal de 1988, ela foi a primeira Constituição do Brasil que abordou o cooperativismo, né? Ainda que de maneira ainda dispersa, ela ainda linkou e enfatizou o cooperativismo para incentivar a atividade cooperativista, né? E como eu havia comentado anteriormente, com o fim do governo militar, as cooperativas então passaram para uma administração própria. Então, a Constituição Federal de 1988, ela traz esse direcionamento de que essa administração não poderia vir mais do governo, ela teria que ser feita pelos próprios associados de maneira democrática. Alunos, então essa foi a unidade 1. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia geral do cooperativismo e as regras e normas nacionais para o cooperativismo. E nos vemos em breve.